Pessoal, boa tarde para todos. Meu nome é Pedro Costa, estou muito empolgado para estar aqui com vocês hoje. Quando surgiu o convite há 4 meses atrás, não pude recusar, aceitei prontamente, porque eu sei o quanto a saúde mental é importante no setor que vocês trabalham. Seja você um advogado, seja você uma pessoa da imobiliária ou da construção. Eu estou aqui realmente para compartilhar conhecimento com vocês. Eu sou especialista em neurociência pelo Instituto do Cérebro da PUC do Rio Grande do Sul. E estou muito empolgado e eu espero que seja proveitoso para todos vocês, tá bom? Vamos lá. Eu sempre começo os meus trabalhos com alguns avisos. O primeiro deles é que eu estou aqui para compartilhar conhecimento. E por que eu falo compartilhar? Porque eu não sou professor, então eu não gosto do termo ensinar. Eu gosto do termo compartilhar. Eu realmente quero compartilhar conhecimento com vocês. Eu não vou compartilhar a minha opinião. Eu tive muitos professores neurocientistas, psiquiatras, psicólogos renomados. Tive aulas com escritores que talvez muitos de vocês conheçam, Daniel Goleman, Daniel Kahneman, Anna Lembke. E todos eles falam um negócio que para mim faz muito sentido. Quem trabalha com ciência não está ali para emitir opinião, mas está ali para te dar dados do que você pode fazer. E justamente esse é o segundo aviso que eu coloco. Eu estou aqui para realmente compartilhar conhecimento científico, tá? Todo o meu trabalho, todos os slides que vocês vão ver aqui hoje, tem informação científica, tem um artigo científico, tem um embasamento científico, ele é documentado, ele é embasado em ciência 100% do meu trabalho, tá bom? E quando nós vamos falar de ciência, vocês vão ver que eu sempre deixo aqui abaixo alguns links, com certeza vocês não vão conseguir acessar, mas no final da palestra eu deixo o meu telefone de contato, também deixo minhas mídias sociais. Se caso alguém quiser esses slides, esses estudos que eu vou mostrar, pode entrar em contato, me pedir que eu mando sem problemas nenhum, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Eu sempre inicio o meu trabalho com uma frase que uma vez eu li num livro que eu gostei muito, que fala que nenhum homem pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio, pois na segunda vez o rio não é mais o mesmo, nem tampouco o homem. E eu gosto de começar o meu trabalho com essa frase, porque meu maior objetivo, a minha maior meta, quando eu faço uma palestra, é que vocês saiam por aquela porta diferente do que vocês entraram. Quando nós vamos palestrar sobre comportamento humano, é um trabalho muito arriscado hoje em dia, né? Porque parece que eu estou julgando vocês, parece que eu estou falando que você está fazendo algo errado, mas na verdade não. Eu realmente apenas quero que vocês saiam por essa porta diferente do que vocês entraram. Esse é o meu maior objetivo e eu espero conseguir. Pessoal, vamos lá. Eu comecei a me aprofundar no mercado imobiliário quando eu fui convidado para fazer essa palestra. E o que os estudos falam hoje sobre o mercado imobiliário? A saúde mental no mercado imobiliário e indústria na construção. Fatores como instabilidade financeira, alta concorrência e a pressão por resultados podem contribuir para níveis elevados de estresse e ansiedade. Hoje, os estudos mostram que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS. E se nós temos aqui 160 pessoas, mais ou menos, talvez pelo menos 40 tenham algum transtorno de ansiedade, ou leve, ou moderado, ou grave. Só que quando nós vamos falar sobre ansiedade, eu sempre gosto de fazer um parêntese. Eu estava super ansioso para fazer essa palestra, ainda mais depois que a Bianca disse que era minha fã, aí eu fiquei mais ainda, aí eu fiquei mais nervoso, mas no bom sentido, porque a ansiedade também pode ser algo bom. A ansiedade ela é ruim quando ela é excessiva, quando ela se torna de fato um transtorno. Mas se você fica ansioso antes de fazer uma negociação, não pense que você tem ansiedade. Talvez você não tenha, pode ficar tranquilo. Só que hoje na internet as pessoas falam tanta desinformação, infelizmente, né? Então nós temos que ser muito, muito cuidadosos quando nós vamos falar sobre saúde mental, que é um tema tão importante, tá? Então, o primeiro conhecimento que eu quero passar para vocês aqui hoje, eu sei que é um mercado que te deixa ansioso, que às vezes você fica 3 meses sem fazer uma venda, 5 meses. Para montar essa palestra, eu conversei com muitos corretores. Alguns me confidencializaram que ficaram 8, 9 meses sem receber uma comissão, sem receber um salário. Imagina essa pessoa que tem uma família, como ela não fica ansiosa. E hoje, felizmente, existem técnicas que você pode desenvolver na sua vida para que você consiga viver com essa ansiedade de uma forma positiva, e não com a ansiedade negativa. E eu vou falar disso mais para frente. Os estudos também mostram que gestão emocional, desenvolver habilidades para lidar com a rejeição e manter uma mentalidade de crescimento é algo que muitos profissionais também buscam hoje, através de treinamentos, através de aulas no YouTube, na internet. Isso é muito legal.
E, por último, alta performance sustentável. Equilibrar esforço e descanso, otimizando a produtividade sem se sobrecarregar. Eu gosto dessa parte porque hoje é tão romantizado, romantizaram tanto, né, o trabalho excessivo, que quando a gente para descansar, a gente sente culpa, a maioria das vezes, né? E o descanso é necessário. O descanso ele é primordial, principalmente se nós formos falar sobre o sono. Não tem como falar sobre saúde mental sem falar do sono, sem falar da prática de atividade física regular ou da alimentação, por exemplo. Hoje eu não vou me aprofundar nessas questões, porque todos vocês já estão cansados de saber, mas o descanso é necessário. Não se sinta mal por descansar. Claro, é importante que no seu trabalho você entregue o seu 100%, mas saiba que no momento de descanso tem que ser, de fato, um momento de descanso. O nosso cérebro precisa de lazer, ele precisa descansar. É uma necessidade neurobiológica, uma necessidade do nosso corpo, do nosso cérebro. Então, não se sintam mal por descansar, tá? Aqui eu tenho o link do estudo que foi feito. Se caso alguém quiser depois acessar, fiquem à vontade, tá? Então, vamos lá, pessoal. Eu sempre gosto de começar falando sobre cérebro, sobre tomada de decisão. Hoje, estima-se que nós tomamos 35 mil decisões por dia. Desde a roupa que você escolheu para estar aqui, o sapato, a calça, a blusa, o blazer, a gravata. Tudo isso é uma decisão no teu cérebro. O caminho que você fez para chegar até aqui, o que você decidiu para comer, se você vai tomar uma água ou um café, se você vai colocar açúcar no café ou não, tudo isso são decisões. E nosso cérebro toma, em média, 35 mil decisões por dia, segundo a ciência. Pessoal, quando eu falo de ciência, eu quero que vocês entendam que não tem como um estudo científico ele ser absolutamente preciso. Só que eles nos dão indicativos do que pode funcionar e do que não pode. Por exemplo, em 1995, estimava-se que a ansiedade poderia ser um problema grave de saúde. E hoje, de fato, é. Claro que nós não sabíamos que teria uma pandemia, né? Mas, enfim, a ciência ela realmente te mostra um caminho do que pode acontecer. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Então, já que nós estamos falando sobre tomada de decisão, a minha palestra ela é pouquíssimo interativa. Fiquem tranquilos, os mais tímidos, tá? Eu só vou pedir para vocês levantarem a mão no seguinte dilema que eu quero mostrar para vocês. Esse dilema ele ficou muito famoso nos anos 90, na Universidade de Harvard, que um professor Sanders de Direito aplicava para os alunos, do ponto de vista ético e da antropologia. Mais recentemente, a neurociência e a psicologia têm estudado esse dilema, e ele é muito simples, talvez alguns de vocês já tenham visto. Então vamos lá. Qual que é o dilema aqui, pessoal? Vocês estão vendo um trem andando em linha reta. E se esse trem permanecer em linha reta, ele irá atropelar 5 pessoas que estão amarradas no trilho. Tem um desvio, e se ele desviar, ele vai atropelar apenas uma. E qual que é o dilema? Você é a pessoa que está ao lado da alavanca. Vamos ver como o seu cérebro funciona numa tomada de decisão aqui. Você puxa a alavanca, salva 5 pessoas e atropela apenas uma? Ou você não faz nada e deixa morrer 5 pessoas? Detalhe, não tem pegadinha, você não conhece nenhuma das 5 pessoas e você também não conhece a pessoa que está sozinha. Não é sua sogra, não é seu vizinho chato, você simplesmente não conhece nenhuma dessas 6 pessoas. Eu vou dar 20 segundos para vocês pensarem, se vocês quiserem compartilhar com a pessoa do lado qual é a sua decisão. Pensa aí se você puxaria a alavanca ou não. Mais 10 segundos. Tempo esgotado. Pessoal, levante a mão, por gentileza, quem puxaria a alavanca e permaneça com a mão estendida pelo menos 5 segundos para eu ter uma ideia. Quem aqui puxaria a alavanca, levante a mão, por gentileza. Para nós que estamos aqui, a gente pode ver que a grande maioria puxaria a alavanca, né? Possivelmente numa divisão aí de 70% puxaria. Pessoal, eu quero que vocês reflitam se isso é uma decisão emocional ou racional. E você pode refletir aí na sua cabeça. Porque se nós formos olhar do ponto de vista racional, e você quer salvar pessoas, você puxa a alavanca e salva 5 pessoas. Será que o cérebro funciona dessa forma tão racional? Porque algumas pessoas aqui não puxariam a alavanca. 30% talvez. Então aí, vamos para o próximo
Próximo problema a ser resolvido. O trem está andando em linha reta novamente. E, mais uma vez, se o trem permanecer em linha reta, ele atropela 5 pessoas. Porém, você agora não é o gordão, tá? Você é o magrinho ali em cima de uma ponte. E se você empurrar o rapaz acima do peso, desculpa ter falado gordão, o trem passa em cima dele e freia a tempo para salvar essas 5 pessoas. Se você não empurrar o rapaz que está sobrepeso, você vai acabar matando 5 pessoas. Você não, né? O trem. Vamos pensar o trem. E aí, como essa decisão é um pouco mais complexa do ponto de vista do funcionamento do nosso cérebro, vou dar 1 minuto para vocês pensarem na resposta. Valendo agora. Bianca, como que fala a questão do crime no direito? Não, você falou contravenção penal? Contravenção. Não é uma contravenção penal empurrar o rapaz acima do peso. É só uma suposição, tá, pessoal? Ninguém aqui vai ser indicado, indiciado por nada, tá? Apenas para refletirem. Vamos lá. Mais 10 segundos. Pensem, raciocinem, usem o seu cérebro, a parte emocional, racional. Tem pessoas que falam, eu sou mais racional, tem pessoas que falam, eu sou mais emocional. E nós vamos descobrir isso simplesmente com um dilema. Então, dê 1 minutinho agora. Pessoal, por gentileza, estenda a mão e permaneça com a mão estendida por 10 segundos para eu contar. Quem aqui empurraria o gordão? Meu Deus. Desculpa, sobrepeso. Pouquíssimas pessoas empurrariam o rapaz acima do peso, certo? Agora levante a mão. Quem mudou de opinião do primeiro para o segundo, por gentileza? Muitas pessoas mudaram de opinião. Pessoal, e agora eu convido vocês a refletirem se isso foi uma decisão emocional ou se isso foi uma decisão racional do nosso cérebro. E, por gentileza, estenda a sua mão quem acha que foi uma decisão racional. E permaneça com a mão estendida. Talvez, vamos lá, 30%, 30%, 40%. Pessoal, o que os estudos mostram quando nós fazemos esse dilema, essa tomada de decisão, através de uma máquina de eletroencefalograma ou de ressonância magnética funcional? Eu mostro para vocês porque isso, de fato, já foi feito. Quando você está pensando nas respostas, nessa tomada de decisão, você tem uma ativação com grande efetividade estatística, que você vai ter uma ativação maior do seu córtex pré-frontal ventromedial e o órbito frontal. Claro, isso aqui não é uma aula de neuroanatomia. Eu, particularmente, não gosto de usar termos técnicos durante os meus trabalhos, porque ninguém vai entender nada. Se eu vier aqui falar sobre vias mesolímpicas dopaminérgicas, ninguém vai entender nada. Mas tem alguns momentos que a gente precisa falar. O córtex pré-frontal, ele é o responsável, dentre várias responsabilidades que tem no nosso cérebro, a principal é tomada de decisão. E ele se desenvolve até os 25 anos. Nosso cérebro ele se desenvolve de trás para frente. A primeira estrutura do cérebro a ser desenvolvida é o tronco encefálico, responsável por nossa respiração, frequência cardíaca, batimento. E a última região do cérebro a se desenvolver é a parte que toma boas decisões, que é o córtex pré-frontal, e ele termina de se desenvolver aos 25 anos. Então aqui vai uma pequena dica. Quem aqui tem filho adolescente? É difícil, né? É muito difícil. Então tenham paciência. O cérebro dele não está preparado para tomar boas decisões, segundo o neurodesenvolvimento, tá? Alguns professores meus brincavam que a adolescência é um período de demência temporária. Nós já fomos adolescentes, nós fizemos muitas coisas com 15, com 16, com 17, com 18 que nós não faríamos hoje. Justamente porque nós não tínhamos o córtex pré-frontal 100% desenvolvido. Não estou falando que aos 25 anos a pessoa vira o Einstein, não. Mas o cérebro dela já está totalmente desenvolvido. E quando você olha para essas imagens, principalmente o córtex órbito-frontal, o que ele faz? Ele carrega emoção
nas nossas decisões. Então, todas as pessoas que respondem esse dilema através de uma ressonância magnética funcional, essas regiões do cérebro são ativadas e, de fato, hoje a ciência comprova que isso é uma decisão emocional. Aos corretores que trabalham aqui, vocês sabem que vendas é, de fato, uma emoção. E eu quero mostrar isso para vocês hoje. Então, pessoal, eu não quero simplesmente que vocês acreditem no que eu estou falando. Eu quero realmente provar isso para vocês. Hoje a neurociência comprova que a roupa que você escolheu, o caminho que você fez até aqui, foi de fato uma decisão emocional. Você pode ter racionalizado qual cor que ficaria legal, qual caminho seria o mais curto, mas de fato a tomada de decisão ela tem um peso emocional e todas as nossas decisões hoje, segundo a neurociência, são com processos emocionais. Então, pessoal, alguns exemplos para vocês entenderem o quanto isso é legal. Esse estudo, ao meu ver, é extremamente genial. Acredito que muitos de vocês vão gostar. Ele levou praticamente 10 anos para ser feito. Ele começou em 1993 e terminou em 2003. E ele foi feito em 26 países. Olha que interessante. Eles pegaram o número da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, lá em Manhattan, principalmente em Wall Street, e compararam os números de investimento na Bolsa com o clima meteorológico, o clima do tempo, para tentar investigar se as pessoas investiam mais dinheiro quando estava sol ou quando estava chuva. E olha que interessante. Esse estudo mostrou e comprovou, nos Estados Unidos, que quando fazia dias chuvosos, nublados, você tinha um retorno de 9% de mercado. Em dias ensolarados, você tinha 25% de retorno de mercado, de investimento. E aí eu quero que vocês pensem uma pessoa que trabalha em Wall Street, que lá deve ter um pouco de pressão. Você acha que o corretor, o vendedor, a pessoa que trabalha ali, a pessoa que aplica o dinheiro, olha para o céu, fala, hoje está sol, vou investir um pouquinho mais. Hoje está chuva, vou investir um pouquinho menos. O nosso cérebro não funciona dessa forma. O nosso cérebro toma decisões emocionais, muitas vezes inconscientes, sem que nós percebamos. Então, olha que interessante. Em 26 países, tiveram o mesmo resultado. Então, não foi apenas nos Estados Unidos. O nosso cérebro é uma máquina emocional. Nosso cérebro, ele realmente, o ser humano, ele é composto por emoções. Vamos pensar no futebol, igual o Baratella falou, né, dos jogadores. O que lota um estádio é emoção. Racionalmente, que sentido faz você ficar 2 horas em pé, vendo um jogo de futebol, 22 pessoas correndo atrás da bola? Racionalmente não faz sentido, é a emoção. O cérebro, ele é emocional. E eu quero que vocês acreditem nisso com mais alguns exemplos um pouco interessantes. Esse aqui muitos não vão acreditar, mas eu juro que é verdade. O que vocês estão vendo aqui é uma obra de arte, é uma tela em branco, que o artista Tom Friedman pintou, entre aspas, de 92 a 97. E o que o Tom Friedman fez? Ele pegou uma tela em branco, colocou no pedestal, ele sentou em frente a essa tela e ele ficava encarando ela todos os dias até completar 1000 horas. Se vocês pensam que tem pessoas inteligentes para ganhar dinheiro, vocês vão ver esse cara. O que ele fez? Quando completou 1000 horas, ele emoldurou, colocou o título de 1000 Hours of Staring, 1000 horas encarando. E ele vendeu por $2 milhões. Racionalmente, faz sentido comprar essa tela? Essa obra de arte? Se você for no site MOMA, Museu de Arte Moderna, e você vê os comentários, você vai se surpreender. As pessoas falam, essa obra me move de uma forma inexplicável. Essa obra toca o meu coração. São emoções, pessoal. Emoção, cada um sente a sua. Que é a questão de empatia, né, que todo mundo fala. Empatia é você se colocar no lugar do outro. Muitos líderes falam sobre empatia. Mas se você se coloca no lugar do outro, é você com as suas emoções no lugar do outro. Empatia, na realidade, é você entender que o outro, de fato, é outro. Ele tem uma outra vivência, ele tem uma outra experiência de vida, ele tem uma visão diferente do mundo de você, e ele tem emoções diferentes da sua. Então, para que você sentisse a dor do outro, seria necessário que os nervos do seu cérebro estariam ligados ao corpo do outro, isso é impossível, tá? E aí, se isso aqui surpreendeu vocês, o próximo talvez surpreenda um pouco mais. Alguém aqui já ouviu falar de um artista chamado John Cage? Provavelmente não, porque eu também não havia falado, não havia escutado o nome dele.
E olha que interessante. O John Cage, ele é um pianista, músico, e durante as performances dele, no momento do show, ele fica 4 minutos e 33 segundos em completo silêncio. Ele fecha o piano dele, fica 4 minutos e 33 segundos em silêncio, depois volta e dá continuidade ao show. E aí vocês pensam, poxa, que legal, né? Um momento de reflexão, o silêncio nos traz muito conhecimento, muita sabedoria, faz a gente refletir. Só que o mais legal é que nesse link aqui vocês conseguem comprar essa música. E é verdade, pessoal. Quem quiser acessar, fica à vontade. Você compra 4 minutos e 33 segundos de silêncio. Se você não quiser comprar, você pode procurar no Spotify depois. No Spotify você consegue ouvir essa música do John Cage. E um detalhe, pessoal, é que as pessoas compram. Racionalmente, faz algum sentido? Não faz. Então aí a gente traz mais uma vez o conceito de empatia. Quando você fala, nossa, como que a pessoa fez isso? Talvez naquele momento ela tinha emoções que tomaram aquela decisão por ela. E muitas das nossas decisões são inconscientes, que é a famosa teoria do iceberg, que talvez todos vocês conheçam, que a pontinha é o consciente e grande parte é inconsciente. Então isso é muito, muito importante para vocês entenderem. Eu trouxe 2 frases de 2 professores meus que falam: a gente toma as nossas decisões, mesmo as ditas racionais, baseadas nas nossas emoções e sentimentos. Tá? E um outro professor fala que a gente toma muitas decisões, se você for olhar por neurociência, todas as nossas decisões estão muito lastreadas em emoções. Então, quando a gente vê ou escuta pessoas falando sobre inteligência emocional, que é um termo muito legal e é um campo de estudo muito interessante, eu tive o prazer imenso de assistir algumas aulas do Daniel Goleman, ainda lá na PUC, e que é o escritor do livro Inteligência Emocional, best-seller. E ele fala que inteligência emocional, ao contrário do que as pessoas pensam, não é você escolher as suas emoções. A gente não escolhe o que a gente sente, mas a gente escolhe como a gente reage ao que a gente sente. Isso é inteligência emocional. É, por exemplo, você está com seu marido ou com a sua esposa e você começa a ver um monte de mensagem de um número que você não conhece, e aí você sente ciúmes. Esse sentimento é normal, é involuntário, é inconsciente, você não quer sentir isso. Só que você precisa ter inteligência para como você vai reagir a isso. Então, a inteligência emocional é um conjunto de habilidades que você vai criar na sua cabeça para que você reaja de uma forma diferente às emoções que você tem. As emoções que você tem quando você perde uma venda, quando você perde um negócio. Tem uma pessoa que pode perder uma venda e isso motivar ela a buscar outra venda melhor. Tem uma pessoa que pode perder uma venda e se desmotivar, querer pedir demissão, ou isso atrapalhar nas próximas negociações. Que aí a famosa frase do estoicismo, né, da filosofia estoica, não é o que acontece, é como você reage ao que acontece. Então isso é muito legal também. E aqui eu trago para vocês justamente essa questão da inteligência emocional, que é um conjunto de critérios racionais para agir e reagir frente a uma emoção, ao que sentimos, tá? Se alguém quiser tirar foto, fique à vontade. Se eu estiver passando muito rápido, podem me pedir depois, é só realmente por conta do tempo, tá bom? Então, pessoal, por que nós somos assim, né? Por que o ser humano ele é tão emocional? Por que nós tomamos tantas decisões baseadas em emoções? E uma das explicações que a neurociência traz hoje é que o cérebro hoje possui 86 bilhões de neurônios. Isso foi uma brasileira que conseguiu concluir em 2013, a Suzana Herculano, que também foi professora na PUC lá do nosso curso. E ela sempre falava, nas nossas aulas, que quando a gente fala do desenvolvimento do cérebro, as estruturas cerebrais, hoje nós temos 70 bilhões de neurônios no sistema límbico e no sistema reptiliano. Ou seja, que é a parte mais emocional do nosso cérebro, mais ligada à sobrevivência. E nós temos apenas 16 bilhões de neurônios no neocórtex, que é a parte mais pensativa, mais racional. Por isso, muitas vezes, nós tomamos decisões mais emocionais, ou melhor, todas as vezes. E é por isso que, às vezes, comer um McDonald's, mesmo estando de dieta, é mais gostoso do que comer uma salada, porque você age na emoção. O nosso cérebro ele sempre busca a emoção e ele sempre busca o prazer. O nosso cérebro ele sempre quer evitar o desconforto, ele sempre quer evitar a dor. E é prazeroso comer um McDonald's, para quem gosta, né? Então, isso é muito legal. E aí, uma dica para vocês que são corretores, construtores, a neurociência aplicada a negócios mostra que decisões de compra são frequentemente emocionais, com o cérebro priorizando segurança, prazer e pertencimento antes da racionalização. Então, para os corretores que quiserem tirar foto, fique à vontade. E aí você entende quando você fecha aquela venda que a pessoa fala, nossa, eu não tenho dinheiro para comprar, mas eu vou dar um jeito.
eu vou fazer um empréstimo, eu vou fazer uma hora extra, porque isso é uma emoção. Emoções governam as nossas decisões, de maneira inconsciente, de maneira involuntária. Como que você está cuidando das suas emoções? Então, como cuidar dessas emoções? E aqui eu vou dar algumas dicas para vocês, baseada e documentada em estudos científicos, tá? O primeiro, eu gostaria de compartilhar algo que é muito sério no nosso funcionamento, no funcionamento cerebral, que é o viés de negatividade. Como vocês estão vendo aqui na balança, muitas carinhas felizes, uma carinha triste e pesa para o lado da carinha triste. O que isso significa, pessoal? Significa que, por uma questão de sobrevivência do nosso cérebro, neurobiologicamente, nós nascemos e nós somos pessoas mais negativas do que positivas. O Prêmio Nobel de Economia, em 2002, vencido pelo Daniel Kahneman, ele comprovou em sua tese que nós nos comportamos diferente quando nós estamos perdendo ou ganhando dinheiro. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Não é, as pessoas confundem a pergunta, não é qual emoção é mais prazerosa. Eu quero perguntar qual emoção é mais intensa. A dor de perder 10 mil ou a alegria de ganhar 10 mil? A dor de perder 10 mil é muito maior. Se você checar o aplicativo agora do seu banco e ver que você perdeu 10 mil reais, é muito mais forte do que aquela alegria que você vai sentir se você ver que você ganhou 10 mil reais. O cérebro humano, ele tem uma tendência neurobiológica de dar mais atenção ao que é negativo. Então, às vezes, você tem um dia que é 90% bom, aconteceu muitas coisas boas. Uma briga com o seu marido, uma briga com a sua esposa, ou alguma coisa, uma discussão, uma mensagem que você não queria receber, acabou com o seu dia. Cadê tudo que aconteceu de bom? E isso também é inconsciente. Eu vou dar um exemplo simples e prático para vocês. Imagine uma pessoa que trabalha 5 anos na mesma empresa e todos os dias ela pega o ônibus no mesmo lugar para ir trabalhar nessa empresa de segunda a sexta. Se ela fez isso por 5 anos, ela deve ter feito aproximadamente 1000 vezes esse trajeto, 1000 vezes tendo pegado o mesmo ônibus. E nunca aconteceu nada. E na segunda-feira, se essa pessoa for pegar o ônibus, ela vai sofrer um assalto. Vão levar a bolsa dela. Não vai machucar, não vai acontecer nada, só vão levar a bolsa dela. Não vai criar um trauma que coloque a vida dela em risco, apenas levar a bolsa dela. Vocês acham que na terça-feira ela vai querer ir no mesmo ponto de ônibus ou ela vai querer mudar? Só que 1000 vezes não aconteceu nada. Uma vez, uma experiência negativa tem muito peso para o nosso cérebro. Isso é um comportamento relacionado à sobrevivência. O nosso cérebro, para nós estarmos onde nós estamos hoje, lá nos nossos antepassados, realmente, lá nos ancestrais, tudo queria nos matar. Então nós tínhamos que ser pessoas negativas. Mas hoje nós não precisamos mais ser. Só que é um comportamento, mais uma vez, neurobiológico. Isso nasce com a gente, isso está inato na nossa natureza. E aí você deve estar começando a lembrar de tantas vezes que aconteceram coisas boas e positivas na sua vida, e muitas vezes você focou no que era negativo. Então tome muito cuidado com esse sentimento. Mas por que você tem que tomar cuidado com esse sentimento? Se você não cuidar dessas emoções, o que pode acontecer? Bom, aí as notícias não são boas, tá? Se você não cuidar dessas emoções, você tem mais riscos de doença, como o estresse. Por você ter estresse, o teu sistema imunológico funciona de uma forma pior. E você tem mais risco de pegar gripes e resfriados, por exemplo. Se você não cuida dessa negatividade, teu sistema imunológico ele é enfraquecido e você, muito provavelmente, começa a desenvolver depressão e ansiedade, que são transtornos neuropsiquiátricos.